Olá, pessoal. Eu sou a professora Carolina Hermano e hoje daremos continuidade à nossa matéria sobre direito das coisas. Nas aulas passadas falamos sobre posse e iniciamos então o nosso assunto. Hoje falaremos sobre direitos reais, propriamente os direitos de propriedade. Então vamos ao nosso material. Eu destaquei para vocês aqui quais são os direitos reais mais importantes para a prova de primeira fase da OAB. Como nós dissemos, o artigo 1225 traz um rol de direitos reais, né? Os direitos reais estão dentro do direito das coisas. E eu destaco para a prova de vocês 4, que são a propriedade, as servidões, o usufruto e a laje. A laje é uma novidade legislativa, então acho válido que vocês deem também atenção a ela. Esses são os 4 institutos que eu acho que vocês podem dar maior foco. Mas, de qualquer forma, comentaremos um pouco mais, um pouco menos de todos eles. Então, iniciaremos agora o nosso estudo sobre a propriedade. A propriedade, gente, ela vai estar lá disposta no artigo 1228 e seguintes, e o artigo 1228 vai dizer assim: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então aí, gente, a gente já pode ver, né, que a propriedade é um direito real que atribui ao seu titular 4 faculdades jurídicas. A doutrina vai dizer que usar, gozar e dispor são faculdades e reaver é um direito. Então, usar é o uso da coisa, certo? Gozar é a fruição, é você retirar frutos. Então, se eu tenho um imóvel e eu alugo, os aluguéis são frutos civis. Então, eu estou usufruindo do meu imóvel, porque eu estou retirando dele os frutos civis. Eu posso dispor, né? Eu posso vender o meu bem e eu posso reaver, né? Por meio de ação petitória, eu posso reaver aquele bem que eu tenho titularidade. Então, nós vemos que a propriedade é um direito complexo, que envolve várias faculdades. Ele é o direito real mais completo que tem. Nós veremos que os direitos reais, eles vão diminuindo as suas faculdades a partir do momento que a gente vai descendo ali naquela ordem que eu mostrei para vocês do artigo 1225. Não podemos esquecer também que a propriedade é um direito fundamental, tutelado pela Constituição. E há uma diferenciação, gente, entre propriedade plena ou alodial e propriedade limitada. Quando eu estou falando de propriedade plena, eu tenho todos os atributos da propriedade. Então, eu tenho os atributos de usar, gozar, dispor e reaver com a mesma pessoa. Agora, se eu tenho uma propriedade limitada ou restrita, eu tenho uma divisão dos atributos. Então, no usufruto, por exemplo, né, uma pessoa vai poder usar e gozar da coisa e a outra fica com os outros atributos de dispor e reaver. Nós veremos melhor sobre isso. Então, a doutrina também faz, dentro da propriedade limitada, uma diferenciação entre nua propriedade, que é daquela, né, que possui a titularidade, de quem possui a titularidade, e de domínio útil, ou seja, de quem possui os outros atributos da coisa. Então, falando sobre os outros direitos reais, vocês vão entender melhor o que a gente está dizendo aqui de propriedade limitada ou restrita. O 1228 traz o parágrafo 1º, que vai trazer justamente a função social da propriedade. A função social da propriedade, ela é a principal limitação da propriedade, né? E ela é um elemento funcional. Então, a propriedade deve sempre atender à sua função social. Isso vai ser explorado em diversas outras partes da codificação, ok? A doutrina também vai falar de uma função socioambiental da propriedade, desculpa. Então, além de uma função social, a doutrina já está falando de uma função socioambiental. E uma concretude dessa função socioambiental é a súmula 623 do STJ. Então, atenção, ela vai dizer assim: as obrigações ambientais possuem natureza própria terrem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Então, gente, se eu comprei uma casa em que o antigo dono, ele
ele fez, né, ele realizou obras que danificou o ambiente ali, natural daquela propriedade, ou seja, né, que violou o meio ambiente, eu, como nova proprietária, tenho o dever de reparar esse dano. Então, é por isso que a gente fala que ela é pró-terreno, ou seja, acompanha a coisa, e é um julgado importante que eu recomendo vocês anotarem, porque o STJ assim decidiu. Então, o novo proprietário, ele tem o dever de reparar, tá, as violações, os danos causados pelo antigo proprietário ao meio ambiente, ok? Seguindo aí, gente, o parágrafo 2º vai falar sobre a vedação de exercício irregular do direito de propriedade. O direito de propriedade, assim como qualquer outro direito fundamental, ele não é absoluto. Então, não pode haver um abuso desse direito, tá? E aí, gente, tem uma questão aqui também. O parágrafo 2º fala assim: são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Aqui fala de intenção. Então, em regra, haveria dolo. Porém, gente, muita atenção, a doutrina entende que não precisa haver dolo, tá? Em concomitância com o artigo 187 do Código Civil, quando eu tenho abuso de direito ou ato emulativo, eu vou ter responsabilidade objetiva, tá bom? Então, atenção nisso. O parágrafo 3º do artigo 1228 também vai trazer a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, tá? Então, a desapropriação a gente já sabe o que era lá em direito administrativo, quando o poder público vem e toma a propriedade de um imóvel por interesse público, ou requisição, quando é uma coisa temporária, né? Então, o policial tá lá, o policial tem que perseguir o meliante, e aí ele pega um táxi, por exemplo, que é uma propriedade privada, e ele vai utilizar daquele bem para o interesse público. Então, é possível, ok? O artigo 1229 vai dizer assim: a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidades tais que não tenham ele interesse legítimo em impedi-las. Então, gente, a propriedade ela vai abranger também o espaço aéreo e o solo e o subsolo, né, correspondentes utilizáveis. E atenção para essa parte do artigo: não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Então, gente, se um terceiro ele de alguma forma invade, entre aspas, a minha propriedade, seja aérea ou no subsolo, mas que isso não traga nenhum prejuízo para mim, isso não há problema, ok? Então, essa é o tema, inclusive, do artigo, do informativo número 557 do STJ, preste atenção nesse julgado, tá? É o RESP 1256825, que é o que eu trouxe aqui, que ele vai falar que, olha isso, no caso em que o subsolo de imóvel tenha sido invadido por tirantes, que são pinos de concreto, provenientes de obra de sustentação do imóvel vizinho, o proprietário do imóvel invadido não terá legítimo interesse para requerer a remoção dos tirantes. Então, gente, se o meu vizinho, ele se utilizou do meu subsolo para colocar tirantes, que são pinos de concreto, para sustentar a casa dele, e eu não tive nenhum prejuízo com isso, eu não posso reclamar, ok? O mesmo raciocínio vai se aplicar quando eu estou falando de passagem de água, tá? Então, a construção em terreno alheio para passagem de água. Esse julgado é muito interessante e vocês leiam com calma depois, mas eu quero destacar aqui o item 7. Se não existem outros meios de passagem de água, o vizinho tem o direito de construir aqueduto no terreno alheio, independente do consentimento do vizinho. Então, não tem que haver nem mesmo consentimento se é necessário, ok? Trata-se de imposição legal que atende ao interesse social, então preste atenção nisso, né? A função social da propriedade, e na qual só se especifica uma indenização para evitar que seja sacrificada a propriedade individual, ok? Então preste atenção nesse julgado.
Aqui, gente, vai dizer assim que a propriedade do solo não abrange jazidas, minas e demais recursos minerais. Eu falei que a propriedade ela vai abranger o solo e o subsolo, mas aqui nós temos uma exceção, tá? Jazidas, minas e demais recursos minerais não atinge e potenciais de energia hidráulica, ok? Também não vão ser atingidos, ou seja, não são de propriedade daquela pessoa que tem a propriedade ali do solo. É uma propriedade distinta, ok, gente? Aqui também eu vou destacar, gente, um tema muito importante, que é sobre a desapropriação judicial privada por posse e trabalho, tá? Ela tá lá no 1228. Essa desapropriação aqui que a gente está falando é uma desapropriação privada, não é pública, tá? E ela é por uma posse qualificada, ou seja, por posse de trabalho. Quais são os requisitos? Os requisitos estão exatamente nos termos do Código Civil, no parágrafo 4º e 5º. Então, vamos ler atentamente, e aqui eu já grifei para vocês os requisitos dessa desapropriação. Não é uso capião, tá bom, gente? Uso capião nós veremos também, mas aqui é uma hipótese de desapropriação privada. Então, vamos lá. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, primeiro requisito. Na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos de considerável número de pessoas e essas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico. Então, gente, se um grupo de pessoas ocupou uma extensa área, tá, de boa-fé e houve uma posse ininterrupta por mais de 5 anos, você pode ingressar aí com um pedido de desapropriação judicial privada, tá? Terá uma indenização e o que vai definir isso é a questão da posse e trabalho, ou seja, se houve um trabalho ali exercido, se foi dada uma função social àquela posse. Aqui a boa-fé é objetiva, tá, gente? Não é subjetiva. E esses parágrafos são muito importantes. Então, como eu já disse para vocês, não é o caso de uso capião, porque nós teremos um pagamento de uma indenização. Então, não é uso capião, tá? É uma desapropriação. Seguindo aí, gente, nós temos as formas de aquisição da propriedade, tá? Nós teremos formas de aquisição da propriedade imóvel, ou formas de aquisição da propriedade móvel. Aqui eu trouxe um quadro com as formas de aquisição da propriedade imóvel. Então, de que forma eu adquiro a propriedade imóvel, tá? Eu tenho formas originárias e formas derivadas. Dentro das formas originárias, eu tenho as acessões, que são as ilhas, o aluvião, a avulsão, o alvo abandonado, as plantações e as construções, tá? E eu tenho também a uso capião, e eu tenho as formas derivadas, que vão ser o registro quando eu tenho um negócio jurídico, tá? Quando eu tenho um contrato, por exemplo, de compra e venda, eu faço o registro e esse registro ele vai ensejar a troca de titularidade. Então, aqui eu tenho uma forma derivada de aquisição da propriedade. E eu tenho também o caso de sucessão legítima ou testamentária, quando eu estou falando de um negócio, desculpa, quando eu estou falando de uma sucessão, né, que aconteceu pela morte de alguém, ok? Então, dentro das formas originárias, eu não vou ter nenhuma intermediação subjetiva. A propriedade, ela nasce, tá? Ela reseta, a propriedade vem do zero. Agora, nas formas derivadas, você tem uma continuidade da posse. E isso vai ter efeitos práticos, tá? Porque quando eu estou falando de uma propriedade adquirida de forma originária, então, quando eu estou falando de uso capião, por exemplo, o novo proprietário não vai ser responsável pelos tributos que recaiam sobre o imóvel, por exemplo, tá? E quando eu estou falando de uma aquisição derivada, o adquirente, ele continua responsável pelos tributos anteriores. Então, é um efeito prático dessa classificação muito importante, tá? Nós temos uma assertiva da edição 133 de jurisprudência de teses do STJ, que vai dizer assim: a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus reais que gravavam
o imóvel antes da sua declaração. Então, gente, quando eu tenho uso capião, se tinha uma hipoteca gravando o imóvel, ela acaba. Se tinha um penhor, também acaba, tá? Então, qualquer ônus acaba, inclusive tributos. Então, isso é muito importante e nós encerraremos esse bloco por aqui e vamos continuar falando sobre o assunto no próximo vídeo.